Fala pessoal, voltando aqui para mais um episódio do Voz e Algo Mais, e dessa vez vamos entrar no assunto polêmico, né? Mas que está bastante na pauta do dia, que é dessa questão do lugar de fala, né? Conceito aí trazido pela Djamila Ribeiro, né? Se tornou um operador importante para a gente pensar as questões do silenciamento, da violência, né? Das desigualdades de classe, de raça, de gênero na sociedade brasileira, né? E que já vem há bastante tempo sendo um dos assuntos aí do constante drama da política brasileira, né? Mas que a coisa ficou um pouco mais forte, né? Jogaram ali uma gasolina na fogueira desde o episódio da Lilian Schwartz com a Beyoncé, né? Dentre os efeitos, né, que esse acontecimento teve, a gente viu a entrada de psicanalistas aí no debate, querendo comentar o ocorrido, e com algumas posições um pouco complicadas. Então eu vou tentar hoje situar um pouco aí o debate, quem sabe colocar algumas possibilidades de avanço ou de uma outra perspectiva do que tem rolado de discussão. Então eu nomeei aí esse episódio de hoje como a surdez do fala e do cala, porque a ideia vai ser a gente situar o tema da voz em relação a esse embate entre, por um lado, a ideia de lugar de fala, e por outro, isso que foi de maneira muito infeliz, né, nomeado pela Maria Rita Kell como lugar de cálice, né, lugar de cala, em oposição ao lugar de fala. Então vamos começar com a ideia do conceito de lugar de fala, conceito trazido pela Djamila, né, muito bem colocado, que se tornou um operador importante para a gente pensar as questões de desigualdade, preconceito, de silenciamento, de violência contra mulheres, contra negros, contra outros grupos, né, que historicamente ficaram excluídos, né, dos espaços de decisão, dos espaços de debate político. E esse conceito ele opera assim numa, digamos, uma dupla via, né? Por um lado, o lugar de fala é você reconhecer que existe uma certa estrutura, uma certa dinâmica de funcionamento, uma repetição, né, na qual certas vozes, certos corpos têm mais protagonismo, ocupam lugares mais destacados e assim conseguem ser escutados, conseguem colocar sua voz, conseguem participar das decisões, conseguem estar na vida, né, política de uma maneira ativa, enquanto outros corpos, outras vozes, são relegados, né, a uma posição secundária, uma posição de silêncio, uma posição de infantilização, uma posição de exclusão, e não conseguem participar do debate, né? Então, uma primeira chave seria reconhecer o jogo de poder que está envolvido na distribuição desses lugares para que alguns sejam escutados, outros não. O segundo nível do conceito é a ideia assim, de que cada um, né, teria uma responsabilidade ética, política, de reconhecer qual é a sua posição nesse jogo, né? Que lugar do tabuleiro que eu estou? Eu estou no lugar do silenciado? Eu estou no lugar do que pode falar? Minha voz normalmente é escutada? Minha voz é aquela que nunca vem à tona? E reconhecendo essa posição, cada um deveria, aliás, né, orientar suas colocações, suas posições, seus movimentos políticos de acordo, né, tanto com essa posição quanto com um maior horizonte de igualdade, de distribuição dos lugares de fala, de reconhecimento do outro, né? Ou seja, a gente tem alguma ideia, né, alguma noção da posição a partir da qual a gente é capaz de falar alguma coisa. Reconhecer esse tipo de dinâmica de poder, esse jogo de violência, é o primeiro passo para a gente poder começar a tomar medidas para que haja uma redistribuição, né? Uma redistribuição da partilha da palavra, da partilha dos lugares de fala, da circulação das vozes, das dinâmicas de reconhecimento. E de fato, né, a gente tem sentido os efeitos disso com uma maior participação desses grupos nos debates, né, as redes sociais colaboram para isso, né, dão espaço para essas vozes e ideias poderem circular. Essas ideias entraram na academia, né, autores negros, autoras feministas, autoras de teoria queer estão sendo lidas, discutidas, né, tem disciplinas sendo ministradas sobre isso. Então, são ideias que passaram a circular, elas estão encontrando um lugar, né, para poderem ressoar. O problema é que, como tudo que se propõe a uma mudança, como tudo que traz uma novidade, como tudo que chega de um lugar outro para nos surpreender,
Isso gerou resistência, gerou críticas, gerou afastamento, muitas dessas críticas problemáticas, infundadas, né, reprodutoras de violência. E aí se instaurou esse debate, que é o que a gente vai tentar avançar aqui. E é na esteira dessas críticas ao lugar de fala que alguns psicanalistas passaram a se posicionar e começaram a surgir os argumentos, né, problemáticos, complicados em torno do assunto. E aí vem o tipo de ideia estapafúrdia, né, que se condensa aí nesse texto da Maria Rita Kell, né, com a ideia de lugar de cálice, né, que seria um argumento assim: essas novas vozes que estão agora ocupando lugares de fala estão me impedindo de falar, estão me impedindo de usar a minha própria voz, estão me calando. Então, né, qual que é a primeira confusão, né, a primeira mentira desse tipo de paralelo de tentar converter o lugar de fala em lugar de cala, né? É você criar, né, um falso argumento de que a resistência ou as críticas, né, que esses grupos fazem às ideias de opressão do branco, do homem hétero, das classes dominantes, elas seriam assim um impedimento de fala, né? Vamos pegar o caso aí da Beyoncé e Lilian Schwartz. Bom, Lilian Schwartz recebeu um monte de postagem criticando, mensagem falando mal, um monte de mensagem atacando, beleza. Onde que receber mensagem na rede social é ficar impedido de falar? Não existe isso, meu amigo. Lilian Schwartz, você acha que você tem que escrever texto falando que você tem coisa para ensinar para Beyoncé? Bom, meu amigo, beleza, manda bala então. Escreve lá, só que vai ter volta. Vai ter resposta, né? Qual que é o problema assim que está acontecendo? É muita gente, né, que estava acostumada a sair por aí dizendo o que viesse na cabeça, né? A ideia que lhe ocorreu, vou escrever aqui, vou falar aqui, sem ouvir crítica, né? Sem ouvir contra-argumento, sem achar que alguém ia discordar, né? De repente se vem tendo que se confrontar com críticas e aí querem fazer essa falsa, né, ilação de que estariam sendo silenciadas, ou de que estariam sendo caladas, ou de que isso seria um impedimento da fala, né? Você consegue ter dimensão da ideia, da posição de privilégio, da relação com o saber que uma pessoa tem que estar para achar que isso autoriza ela a qualquer coisa? Para ela acordar de manhã na casa dela, abrir o computador, escrever um texto metendo pau na Beyoncé e não conseguir parar para imaginar que isso vai dar errado? Que isso vai ter reação? Esse é o grau de descolamento da realidade e de surdez, né, que uma posição de privilégio é capaz de engendrar. Quem é silenciado, quem sofre uma violência que de fato impede de falar, é do lado do oprimido, né? Quem está lá numa situação que uma palavra errada, uma coisa dita pode tomar um tiro, pode morrer diante de um policial, pode perder a vida, é do lado do oprimido, né? Branco, dominador, colonizador, quem está no lugar de poder, se fica sem falar é porque escolheu ficar sem falar. E porque tem o privilégio de poder escolher, decidir quando fala e quando não fala, né? Se Lilia Schwartz, Maria Rita Kell, seja lá quem for dessas pessoas, está sentindo algum constrangimento ou algum embaraço de continuar falando porque recebeu crítica, colocar isso na conta de fui silenciado porque pessoas malvadas falaram coisas ruins para mim, como se isso fosse um equiparável de violência com a violência que os oprimidos sofreram historicamente durante séculos, isso é um absurdo. Mas dito isso, né, vou tentar situar um outro modo assim, de abordagem do problema que talvez a gente possa recolocar a questão, né, se a gente pensa ela a partir do tema da voz, né? E o que me parece que teria que ser considerado nessa disputa entre lugar de fala, lugar de cala, né, é que são todas abordagens que colocam muito peso, muita ênfase no ato da fala, né, e muito pouco no ato da escuta. Porque não tem como um lugar de fala de fato produzir reconhecimento se do outro lado não tiver pessoas que ocupem um lugar de escuta, né? Precisa ter ouvidos abertos, precisa ter pessoas capazes de escutar. A verdade é que a surdez do dominador, a surdez do colonizador para não reconhecer e não ouvir a voz dos oprimidos,
ela é muito mais profunda, muito mais enraizada e de muito mais difícil manejo, né, do que algo que poderia simplesmente ser resolvido com mais apelo à fala, né? O desafio ele é um pouco mais complicado. Do lado avesso, algo semelhante, né? A pessoa ela pode até se calar, ela pode até ficar em silêncio, não falar mais a opinião dela, suprimir, né, uma piada machista ou uma colocação racista, pode parar de falar essas coisas. Mas isso, ainda que seja um avanço, né, dependendo da perspectiva, não é de maneira nenhuma garantia de que ali se instaurou um lugar de escuta, né? A pessoa pode se calar e pode continuar não ouvindo, ou pode até ficar ainda mais surda, né? Se ensurdecer ainda mais para essa coisa nova que poderia vir à tona, né? Ela pode ter ainda mais resistência, entrar em contato com uma voz diferente, com uma voz que vem de outro lugar. Então, né, qual que é a proposta que eu estou colocando? Né? Do lado de cá, do lado de quem sempre esteve na posição privilegiada, de quem sempre teve condição de estar falando tudo que passava na cabeça, né? Nem que seja para escrever groselha criticando a rainha Beyoncé, o que devia estar sendo discutido é qual que está sendo esse impedimento que está funcionando de uma maneira tão intensa para que seja impossível para as pessoas ocuparem um lugar de escuta, né? Que a gente fique aqui bolando desculpa esfarrapada de lugar de cálice para não se interrogar sobre a nossa própria incapacidade de assumir uma posição de escuta, né? E olha a coisa mais maluca, né? Os psicanalistas, que deveriam ser, supostamente, né, os que por excelência trabalham com lugar de escuta, que trabalham escutando o outro, são os primeiros aí, né, dia após dia, desfilar nas redes sociais, só que com completo fracasso da condição de escuta, né? Dificuldade de ocupar essa posição e realmente, né, permitir que essa voz outra, essa voz diferente que vem de um outro lugar, toque, né, produza efeitos, ressoe, né? A única coisa que você consegue fazer é reagir com medidas de distanciamento para cale essa voz de novo, volte para o seu lugar, fique quieto mais uma vez. Então a questão se resume a isso para essas pessoas, né? O que acontece que para elas ficar em silêncio está sendo encarado como um silenciamento e não como assumir uma posição de escuta para escutar o que está vindo do outro. Para quem está acostumado a escutar só um tipo de voz, uma voz nova, ela pode parecer fora de tom, fora de ritmo, ela pode parecer barulhenta, ela pode parecer metálica, ela pode parecer invasiva, agressiva, né? A voz que é fora do que a gente está acostumado a escutar parece violência para a gente. Mas é aí que está a questão política decisiva, fundamental, que se impõe hoje a cada um de nós, né? Porque não precisa ser dessa maneira, né? Essa voz nova, essa voz diferente, essa voz outra que nos chega aos ouvidos, o que a gente vai fazer com ela? Como é que cada um vai decidir diante disso? A gente vai decidir escutar isso como uma ameaça, como algo hostil, como algo a ser enterrado, atacado? Ou a gente vai aceitar, assumir o silêncio para poder escutar e dar amplitude, dar ressonância, dar lugar para isso que chega de longe, que chega de um lugar novo? Essa é a questão que está em jogo. E essa questão vai ser cada vez mais presente, porque as vozes desses grupos, né, na medida que elas tocam o desejo, elas tocam a verdade, elas são movidas, né, pela experiência de sofrimento de cada um, elas vão insistir. Elas vão insistir em se fazer escutar. E essa é a potência da voz. Ela, quando você insiste nela, ela atravessa, ela rompe muros, ela fura, ela chega até os ouvidos, ela faz furo. E que os psicanalistas e acadêmicos que hoje estão surdos, né, ensurdecidos pela burocracia da universidade, pela produção de títulos vazios, pelo excesso de citação e reprodução de conceitos lacanianos sem que isso tenha nenhuma relação com a verdade, né? Que a presença dessas vozes possa ser a chance, né? Possa ser a chance de se deixar furar e permitir que isso passe, que isso atravesse e que isso possa alcançar alguma potência. É a partir daí que a gente vai ter uma chance de transformação e de luta. Acho que é isso, pessoal.